A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. O Papo na Varanda é onde as pessoas participam com a gente e contam um pouco da sua história de vida, porque tanto eu aqui como você que está me ouvindo, cada um de nós escreve sua história. E por isso nós criamos o nosso Papo na Varanda. E a gente entrevista as pessoas, e as pessoas contam um pouco da sua história de vida, e a gente faz um registro aqui através da Rádio Ampere e as nossas plataformas digitais. Hoje o nosso Papo na Varanda é o de número 355. São 355 pessoas que nós visitamos, entrevistamos, registramos um pouco da vida de cada um. Hoje, dia 30/7/2024, nós estamos gravando em Santo Antônio do Sudoeste, está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 2 de agosto, e nesse sábado, dia 3 de agosto de 2024. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa, de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. Ou você pode entrar no site do Jornal de Beltrão e ter todas as informações, Jornal de Beltrão, em toda a nossa região. E o apoio também da Foto Arte, do meu amigo Alclésio, que está na rua Maringá, abaixo do Banco do Brasil. E você pode entrar em contato pelo 99923-3096 para fazer fotos, para fazer registro de fotos antigas, né, fazer a recuperação. Você pode revelar as suas fotos do celular, afinal de contas, colecione bons momentos com a Foto Arte. Há algum tempo eu já gravei alguns papos na varanda aqui em Santo Antônio e alguém me disse, olha, você tem que gravar um papo na varanda com Osmar Traiano, da família Traiano, que tem muitas histórias. Por isso, há uns 2-3 meses atrás, eu agendei para a gente vir aqui e saber um pouco da história do meu amigo Osmar Traiano, que nasceu no dia 30 de janeiro de 1947, esse jovem, esse menino, para quem está nos assistindo, está com 77 anos. Ele hoje vive com a senhora Juraci de Sá, tem 3 filhos da primeira união, que é o Osmar Júnior, né, que mora em Ponta Grossa, que é a Luciana, que mora em Francisco Beltrão, e tem também o Edivaldo, em memória, que já me disse ele que faleceu num acidente. Eduardo, que faleceu num acidente em Ponta Grossa. E de uma segunda união ele tem o Gabriel, que mora em Francisco Beltrão e tem 3 netos. E a família Traiano tem uma história muito bonita aqui no sudoeste do Paraná, né? Começando por Francisco Beltrão, Pranchita, Santo Antônio, e por isso nós vamos especular um pouco da sua vida. O seu Osmar Traiano, nasceu onde, seu Osmar? Nasci em Joaçaba, Santa Catarina. Joaçaba, Santa Catarina. Como era o nome dos seus pais? Meu pai era Vitório Traiano e minha mãe era Vitalina Traiano. Bom, e era de família grande? O senhor teve muitos irmãos? Não, eu tive um irmão homem, o Ademar, né? Sim. Que hoje é deputado, e 7 mulheres. 7 mulheres, então eram 9. 9 pessoas. Então quem mandava lá era a mulherada. Com certeza. E a família Traiano, seu Vitório, sempre morou ali naquela região onde o senhor nasceu, né, em Joaçaba, ou vieram de... Traiano é italiano, vieram da Itália. Tem conhecimento disso, seu Osmar? Tenho. Meu bisavô nasceu na Itália, mas chegou no Brasil com 1 ano de idade. E daí... O meu pai morou no Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul ele veio para Joaçaba, Santa Catarina, onde ficou lá, não sei, não me lembro quantos anos também, mas morou lá muito tempo lá em Joaçaba, Santa Catarina. E de lá ele veio para Francisco Beltrão em 1947. 1947. Do que a sua família trabalhava lá em Joaçaba? O senhor, claro, nasceu com poucos meses, já veio para Beltrão, mas qual era o trabalho do seu pai, Vitório, e da dona Vitalina? Olha, meu pai, na verdade, ele era picador de lenha. Picador de lenha? Ele tinha uma máquina que cortava lenha. E a minha mãe trabalhava numa fábrica de caixa de fósforo, lá em Joaçaba. Picador de lenha e ela numa fábrica de caixa de fósforo.
Olha só que história. E você sabe me dizer, Osmar, por que ele veio para Francisco Beltrão? Ele veio de Joaçaba, Francisco Beltrão, pensando no futuro, né, da família e pensando que aqui era uma região que podia desenvolver bastante. E meu pai foi o primeiro a abrir uma churrascaria lá em Francisco Beltrão. Primeiro abriu uma churrascaria, bom, chegou ali em 1947. O senhor me dizia que tinha 8, 9 meses? 9 meses de idade eu tinha. E qual é os mais velhos que veio junto com ele, então? A minha irmã Mercedes é a mais velha de todas. E daí tem uma outra irmã que chama-se Lede. Depois da Lede, daí tem a Salete. Daí tem a Ione. E daí tem a Tânia. Daí, eu tô no meio disso, depois eu respondo. Daí tem a Tânia e tem a Tânia. Ai, agora me perdi. Mas você perdeu, mas também tem uns quantos, né? Mas o Osmar se encaixa onde? Tá no meio da mulherada, então? Tô no meio da mulherada. Eu devo ser o terceiro ou quarto. Só 2 homens, você e o Ademar, então? Só 2 homens, eu e o Ademar. Viu, você disse que ele colocou uma churrascaria ali em Beltrão. Você tem conhecimento de onde ficava essa churrascaria e como é que era o nome dessa churrascaria? Vitório Traiano, tem conhecimento? Era a Churrascaria do Povo, ficava na Avenida Júlio Assis Cavaleiro, onde hoje é a Roberto Magazine, a loja da Roberto Magazine. Bom, em 47, ali com certeza, a maioria da cidade era pinheiros. Tinha muito pinho em Francisco Beltrão. Eu lembro que quando o pai vendeu ali, que foi morar lá perto do rio Marreca, eu lembro que o pai tinha uns pinheiros no lote dele, no terreno dele, e eu fiz tabuinha junto com ele, para cobrir a casa. Casa coberta de tabuinha. Naquela época é o que tinha, né? Não tinha outra opção. Pois é, e daí a filharada dos 9 filhos trabalhava ali junto com ele? Como é que era a vida ali então, Osmar? Olha, uns trabalhavam ali, as meninas praticamente, todos casaram já, né? Então, tem 3 em Francisco Beltrão, daí tem uma em Camboriú, tem uma lá perto de Jacutinga, Jacutinga, Rio Grande do Sul, e nós éramos uma família muito unida. É isso que eu ia te perguntar, como é que era a família? O pai Vitório, a mãe Vitalina faziam as orações, como é que era a vida de vocês? Era minha mãe e meu pai eram um exemplo de família, viu? Meu pai e minha mãe, eles levantavam no domingo e ai daquele filho que não fosse na missa. E nós tínhamos que rezar o terço toda noite, toda noite. Se mantivemos unidos, até hoje temos unido ainda, né? Certo que os mais antigos, né? Meu pai e minha mãe já faleceram e uma irmã minha também já faleceu. Bom, e você foi para a escola, então, em Francisco Beltrão? Fui, no colégio... Estudou aonde é? No Colégio das Fleiras, na Cango. Naquela época, eu acho que ainda era Nossa Senhora da Glória. Eu estudei ali com a irmã Lúcia, a irmã Alice, me lembro, a irmã Sarolta. Lembro até o nome das irmãs. Era um bom aluno? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Muito bem. E a sua juventude? Já conversei com algumas pessoas, inclusive com o Laurentino Risso, que também viveu essa época ali, né? Já gravamos com ele também. Como é que era viver em Francisco Beltrão naquele tempo, Osmar? Olha, eu não sei, mas eu acredito até que hoje as pessoas têm mais orgulho, são mais vaidosas. E naquela época não tinha essas vaidades, esses orgulhos. Nós éramos uma família bem unida e todo mundo fazia aquilo que tinha condições de fazer. Não fazia exagero e nossa família era muito boa e nós nunca passamos fome, graças a Deus. Você trabalhava, daí o pessoal, teu pai tinha churrascaria, mas qual era a atividade mais que os filhos faziam então? Não, eu cheguei sem engraxate. Eu engraxava o sapato na frente da churrascaria. Lembro até hoje disso. Fui engraxate. Foi engraxado. Fui. Ganhava uns trocos então? Ganhava uns trocos. E o Ademar, que era mais novo?
O Ademar, que era mais novo, só estudava. Só estudava, chegou a estudar no colégio de La Salle para ser laçalista, irmão laçalista, mas só estudava. Mas ele era muito inteligente, não é inteligente, né? E até hoje. Então, é isso que aconteceu com nós. Eu sei que naquela época era uma época difícil, né? Porque não se tinha assim esse recurso que tem hoje. Só para dizer a verdade, não se tinha nem papel higiênico nos banheiros. Eu lembro muito bem disso, que debulhava o milho. Pode contar. Debulhava o milho para usar o sabugo. Eu também sou dessa época aí. E como é que era a diversão ali? Eu sei que existia o Barro Preto, como é que era no futebol, como é que era a diversão de vocês? Eu, na época, eu joguei futebol, né? Joguei no União. É? Sim, joguei no União, inclusive fui eleito o melhor jogador de 1900, não sei se é 64, 65. Foi eleito pela Rádio Serenalta de Pato Branco e pela Rádio Colmeia de Francisco Beltrão. Eles me elegeram, que eram os locutores, né? O Laurentino, inclusive, era meu amigo, jogou junto comigo, era lateral esquerdo. O Laurentino falou em você. Eu e o Laurentino somos bem amigos. Eu acho que tu que me pediu um dia o endereço dele para falar com ele, né? Sim. Matando a saudade. Não, ele que me perguntou onde é que anda o Osmar Traiano, que era meu amigo, depois eu passei o seu contato com ele, tem uma história bonita também. Bom, e qual era a tua posição, Osmar? Jogava de meio de campo? Não, eu era quarto zagueiro, só que eu lembro até hoje que o treinador nosso naquela época era o tal de Chamegão. Ele jogou no Internacional de Porto Alegre e eu lembro até hoje que ele ponhava uma vara assim, daí puxava a bola para cima e tu tinha que ir correndo e cabecear para fazer o exercício e para ver quem cabeceava melhor. E eu lembro até hoje que eu não era tão alto, eu não sou tão alto, mas o que cabeceava mais alto de tudo era eu. Eu era um grande cabeceador. E nós tínhamos um time muito forte, União, naquela época. Mais forte do que hoje. Com certeza. E tu lembra de algumas partidas que vocês jogaram? Tem lembrança de algumas histórias, Osmar? Tenho sim. Então conte pra nós. Uma vez nós disputamos com o Palmeiras de Pato Branco, a final, né? Do campeonato, era do campeonato Sudoeste, né? Que naquele tempo era de Clevelândia para todo o Sudoeste, todo o Sudoeste. Daí nós se classificamos para fazer a final com o Palmeiras. E o Palmeiras veio, jogamos em Pato Branco e jogamos em Francisco Beltrão. Em Francisco Beltrão, eu lembro até hoje que eu fiz um gol de cabeça. E ganhamos de 2-1 ou 3-1, não lembro direito isso aí. Mas foi isso aí que aconteceu. Mas era uma rivalidade muito forte entre Beltrão e Pato Branco. É uma rivalidade que até hoje existe. Era União e Palmeiras. União e Palmeiras. Tinha outro, como é que era o nome do outro? Não sei se era... Não era... eu acho que... Tinha mais time ali em Beltrão... eu acho que lá na Baixada, perto da Catane, tinha outro time. Não, lá tinha. Não, lá tinha, eu joguei lá também naquele bairro lá. Exato. Era o Industrial. Isso o time do Industrial, eu joguei pro Real também, né? Tinha o Vitorino também? Né? Também tinha o Vitorino. Vitorino que era do CTG, né? Do CTG, isso mesmo. Na época parece que o futebol era, tudo bem, tinha mais rivalidade, mas também o pessoal participava mais, né, Osmar? Ah, com certeza, naquela época o futebol a gente jogava pelo amor à camisa, né? Exato. Eu lembro até hoje que na época veio uma pessoa, queria que eu fosse jogar lá no Grêmio, e daí outro queria que eu fosse jogar no Atlético do Paraná, bem naquela época, né? Em 1964. Mas, como não se ganhava um salário alto, eu lembro que foi o tempo do Pelé, que o Pelé era o melhor jogador do mundo até hoje, né? Eu ganhava 8 salários, aquele salário era uma miséria. E nós, com certeza, se fosse lá no Atlético ou no Grêmio, nós ia ganhar 2 salários. Daí eu não quis sair de casa, né?
Tá certo, muito bem. Bom, foi jogador de futebol, deve torcer para algum time. Qual é o time? Hoje eu sou atleticano no Paraná. Atlético do Paraná. Atlético do Paraná. Eu morei lá em Paranaguá, e daí eu vim assistir todos os jogos que o Atlético jogava, e daí me tornei atleticano. Grande time também, uma grande estrutura, né? Com certeza. Uma das melhores do Brasil, né? É uma das melhores do Brasil. O estádio deles é fantástico. Fantástico, né? Cobre, coloca ar-condicionado. Bom, e morando lá em Francisco Beltrão, de repente começaram a se espalhar, né? Cada um vai pegar o seu caminho, cada um vai pegar a sua estrada. De repente surgiu a oportunidade de vir aqui para a fronteira. Nos conte por quê, como é que foi a vinda de vocês para cá? Olha, eu naquela época eu era viajante, eu fui viajante. Cacheiro viajante. fui viajante, vendia chapéu, vendia malharia, chapéu marcato lá de Santa Catarina, como é que é o nome? Daqui a pouco eu me lembro o nome, eu não vou dizer agora porque daí eu vou chutar, daí não dá, eu não gosto de chutar. Mas, daí eu naquela época eu vendia ração cruzeiro. Eu vendia daqui a Toledo. Dair da Rosa. José Dair da Rosa. Eu vendia daqui até Toledo e até Palmas. E daí naquela época eu vendia aqui em Santo Antônio também, né? Fiz muita amizade aqui. Que carro você usava na época? Jeep ou qualquer outro? Que carro você tinha para fazer as viagens? Não, eu tinha um Jeep com 2 portas, capota de aço. Lembro que eu não vinha por Ampere, eu vinha por Sede União, passava a ponte ali, por Sede União. Mas São Bento, Sede União, quilômetro 13. Isso E mesmo. tinha até uma linha de ônibus da Catane que passava por ali. Isso mesmo. Esse Jeep então fazia toda a região com vendas. Então. Com vendas de ração, e depois vinha o caminhãozinho Mercedes fazer entrega. E daí eu me simpatizei pelo povo de Pranchita aí, e acabei vindo morar aí na Pranchita. Morei 3 anos. Depois eu saí o Banco do Brasil aqui, né? Não tinha asfalto, não tinha nada naquela época, né? Daí instalaram o Banco do Brasil aqui, daí eu resolvi de vir para cá, porque eu mexi muito com financiamento de ração, de adubo, de semente. E dessa forma foi que eu estou aí até hoje. Naquela época existia muito chiqueirão de porco, né? Meu Deus, tinha muito chiqueirão de porco. Inclusive eu tinha um no Rio Verde, que tinha 2.000 porcos, eu tinha, né? 2.000 porcos? 2.000 porcos no Rio Verde, aqui. Daí eu acabei vendendo lá. E hoje estou aqui em Santo Antônio. E o Ademar, seu irmão, né, que chamamos de Kiko também, né, que o Kiko. apelido dele é Kiko, né? Aqui ainda chamam de Kiko. Aqui ainda chamam de Kiko. Ainda chamam de Kiko. É. E daí a vinda dele pra cá? Veio junto ou veio mais tarde? Não, ele veio 1 ano depois que eu vim, mas ele chegou a morar 2 anos na Pranchita, né? Ele era protético, né? E daí eu disse pra ele, digo, venha pra cá com nós, que eu tava muito bem naquela época, né? E daí ele veio mora comigo aqui, ficou aqui. E daí concorreu uma eleição, que foi uma surpresa, porque era para mim concorrer, e daí foi ele que concorreu. Porque eu não tinha domicílio eleitoral, faltava um dia. Um dia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a eleição, porque o seu Osmar foi prefeito aqui também. E daí vocês colocaram aqui a Comatral. Eu me lembro que em 81, quando cheguei em Ampere, tinha propaganda da Comatral, até uma propaganda cantada. E a gente vinha fazer cobrança aqui na época. Aqui vocês tinham O que era a Comatral? Comatral vendia adubo, vendia semente, vendia ração, vendia máquina, vendia trilhadeira. Aqui em Santo Antônio eu devo ter vendido no mínimo umas 150 trilhadeiras. É verdade. Era Vencedora? Qual era a marca? Porque tinha Vencedora. Não, era Tramontina. Tramontina. Sim. E vocês faziam a venda, então, em toda a região? Tinha caminhão para entrega e tudo mais, da Comatral? Nós tínhamos uma porção de caminhão, tinha bastante caminhonete também, naquela época, né? Mas... Essa Comatral, então, já era do Osmar e do Kiko? Era, do minha e do Ademar. Você chama de Kiko, né? Porque é apelido dele. Mas era minha e dele.
Eu me lembro que ele foi candidato a vereadora, né? O senhor falou em política, eu me lembro que a gente vinha para cá para fazer as cobranças e tal, e o Ademar chegou a ser vereador aqui em Santo Antônio, né, seu Osmar, é isso? Sim, o candidato era eu, mas daí o finado Chacho, que era contra nós na política, né? Aí ele é meu amigo, igual, mas ele era contra na política. Daí ele foi no fórum para ver a minha filiação aqui em Santo Antônio. Daí faltava um dia de domicílio eleitoral, porque na época eu queria votar sempre lá em Beltrão, né? Daí depois eu fiz a transferência e ele me caçaram o mandato por um dia. Daí eu lancei meu irmão. E foi o mais votado naquela época, fez 2.000 e poucos votos, naquela época tinha poucos votos aqui, né? Então fez uma votação estrondosa. Mas daí é onde ele começou a carreira política dele. E eu fiquei fora, né? Porque não pude concorrer. Inclusive fiz um jogo aí, abarremos duas Brasílias amarradas, com o afinado Lazarim, tinha um bar do Lazarim. Ele disse para mim que, eu não vou citar o nome dos candidatos, que fica chato, né? Mas era 3 candidatos mais votados contra mim, né? Eu disse que fazia mais voto que esses 3. E daí me caçaram o mandato, não pude ser candidato. Aí teve que desamarrar as Brasílias, não? Tinha que desamarrar as Brasílias. As Brasílias. Questões políticas. E na época aqui, Osmar, era área de fronteira, não tinha eleição para prefeito, né? Era só eleição para vereador, né? Era só eleição para vereador. Prefeito só era nomeado, né, naquela época, né? Acho que isso aí foi uma besteira que fizeram, porque os municípios sofreram muito com isso, né? Era uma época difícil. Ditadura, né? Ditadura. Aí, mas graças a Deus depois daí saiu a ditadura e tudo começou a andar para frente. Exato. Em 85, daí teve uma eleição, um mandato tampão de 3 anos, né? Foi em 85 que foi liberada a eleição para prefeito de Capanema, de Planalto, de Pérola e Pranchita ainda não era município, né? E depois o Traiano foi candidato a prefeito aqui, né? Em 85, 85, né? Foi em 85. Ele foi candidato... foi em 82 a 85. 82 a 85. Daí ele foi candidato a prefeito, ganhou com uma margem muito folgada de votos. Era contra o Pedro Correia. Exato. Uma pessoa boa também, eu gostava dele, era meus amigos. Mas política é assim, né? A gente não pode ter inimigo. Então o Ademar ganhou bem folgado e fez a carreira política dele através disso aí. Exato, Pinhal São Bento pertencia aqui a Santo Antônio, inclusive esse calçamento que liga a Garganta até Santo Antônio foi no mandato dele. Tinha em Santo Antônio família Barbieri, Paulo, do professor Paulo Fiorese, tinha muitas famílias tradicionais lá que ele procurou atender o município do Pinhal, né? Sim. Agora, quando eu fui prefeito, o Pinhal São Bento desmembrou daqui. Lembro até hoje, quando eu fui prefeito. Daí tive que dar máquina, caminhão, um monte de coisa aí que tinha no setor rodoviário, porque eles tinham direito, né, não lembro se era 20% ou 25%, mas tudo, eu na verdade fui prefeito também, né, em 92, De 93 a 96, fui prefeito, foi o único cargo político que eu tive. Poderia ter, se tivesse reeleição, com certeza eu ia ganhar mais umas 2 ou 3 eleições, porque eu saí da prefeitura com 83% de aprovação, né? Então, mas agora hoje a política mudou tudo e mudou o nome de partidos e... Qual era o partido? Vocês eram MDB, né? PMDB, né? Não, na verdade eu era PTB, fui prefeito pelo PTB. Pelo PTB. Eu me lembro que o Caíto tinha uma convivência muito grande aqui na região da fronteira, ele era MDB. E eu me lembro que ele trabalhava muito por aqui também, o Caíto, né? Trabalhou, com certeza. Não foi assim tão expressa, não foi assim como é hoje, né? Porque mudou muito, né? Mudou muito.
E o que você pode me dizer dos 4 anos que você ficou na prefeitura? Você saiu, como dizia o Barbeiro, eu quero sair de pescoço erguido, homem. Né? O Barbeiro tem muitas histórias, né? O que dá para falar desses anos que o senhor ficou como prefeito? Olha, foi uma dificuldade muito grande que eu tive. Porque na época eu tive 2 anos com o Requião de governador e 2 anos com o Jaime Lerner. Então, com o governador, com o Requião, foi triste para mim poder administrar. Porque naquela época eu peguei uma prefeitura realmente muita dificuldade. Exato. Eu não vou falar o nome. Exatamente. Mas daí eu fiz uma história aqui em Santo Antônio porque eu fui inteligente. O que eu fiz? Quando eu era o Requião, depois o Requião saiu para senador, eu fui lá em Curitiba, falei com o vice dele, que era o daqui de Cascavel, Mário. o Mário Pereira. Mário Pereira. É isso mesmo, o Mário Pereira. Fui lá, fiz uma propaganda dele e disse para ele, digo, olha Mário, é assim, assado. Expliquei, não vou falar os detalhes, né, porque fica chato. Mas eu dei um título de cidadão honorário aqui de Santo Antônio e daí ele me deu uma imensidão de obra. Os calçamentos que tinha aqui, eu fiz tudo e não cobrei nada de ninguém. Naquela época era cobrado o calçamento, né, às frente das casas, e eu não cobrei nada de ninguém. E fiz tudo porque ele me cedeu. E depois disso, aí eu fui conquistando os outros secretários de Estado, né? Fui conquistando, e daí eu consegui fazer muita obra. Eu acredito que eu fui o prefeito, não tirando o Ricardinho, que está aí hoje, porque hoje é diferente, é muito dinheiro que vem. Naquele tempo não se ganhava nem um fuque velho, né? Não se ganhava. Mas eu fiz muita obra aqui em Santo Antônio. Se eu mencionar todas as obras, eu fico meia hora falando, 1 hora, né? Mas não teve bairro que não teve colégio que eu fiz quadra de esporte, ajudava a agricultura. Naquela época eu dava 60% de calcário para o agricultor e ele pagava 40% para a prefeitura. E nós levávamos o calcário lá na lavoura dele. Nós fazíamos readequação de Morundum, não é readequação de estrada também eu fiz. Então eu fiz imensidão de obras aqui, ó. Eu fiz umas 5 mil metros de colégio, de salas de aula, e dei quadra de esporte para quase todos os colégios aí. Foi tudo eu que fiz. Que maravilha. O vice era o Napoleão. Napoleão era o vice, é isso? É, o Napoleão Bonaparte. Napoleão era o vice, né? Bonaparte é outro Napoleão. É Damante. Damante? É Damante, Napoleão. Napoleão Damante aqui. Bom, e aqui por ser uma área aqui nós estamos quase dentro da Argentina, por ser uma área de fronteira, como é que é essa convivência, seu Osmar, com o povo argentino aqui, Santo Antônio e Argentina? Não, a convivência é boa, aqui não tem problema nenhum. Nós temos muitos amigos ali dentro da Argentina e eles também são muitos amigos nossos. E eu moro aqui a 50, acho que dá uns 80, 100 metros se der da fronteira. Mas nunca causei dificuldade nenhuma com eles, né? Sempre foram gente boa. Sim, os argentinos vêm para cá, os brasileiros vão para lá e assim por diante, é isso? É, aqui na frente da minha casa acho que passam de 500 a 1000 por dia aqui que passa aqui. Porque tem época que eles vêm no comércio aqui, tem época que o pessoal vai para lá, é assim que funciona, né? Agora eles estão quase comprando só aqui, né? E daí tem muitos funcionários, né, das empresas que trabalham aqui. Tem mais de 1000, acho, muito mais de 1000. Porque tem as indústrias, que tem boas indústrias aqui. Tem bastante indústria de confecção, de barra e outras indústrias menores, né, mas tem bastante. Na área de agricultura, o senhor falou nessas, né, essas barras de passar produtos na agricultura, tem bastante aqui. Aqui tem bastante. Não sei o número, mas tem bastante. E são grandes. Eu queria falar de Santo Antônio daquela época e Santo Antônio de hoje. Já falamos, né, das dificuldades. O senhor mora aqui já há tantos anos, né? Tantos anos mora aqui.
O que dá para falar dessa querida e bela Santo Antônio? Não sei por que o nome Santo Antônio, quem deu. Santo Antônio está com 64, 60 ou mais, né? Não, tem 72, eu acho que. Eu também não lembro direito, só que eu faço a conta aqui, mas é por aí. 72 anos. Não, naquela época que eu fui prefeito, as dificuldades eram grandes, né? Foi o tempo do real, o tempo do planos de governo que vocês fizeram, né? Mudaram a moeda. Mudaram a moeda, cruzado, agora lembrei. Cruzado, daí veio para o real, mas antes do cruzado já teve outras moedas, né? Foi mudado, e daí eu quando fui prefeito, primeiros 2 anos eu tive fiz um sacrifício muito grande para poder ajudar os funcionários, porque a inflação era muito alta. Exato. Era 80% a 90% chegou a inflação. E daí o funcionário comprava às vezes no mercado, quando chegava o fim do mês tinha que pagar o juro, daí o dinheiro deles não chegava. Então foi muito difícil para mim administrar também. Mas eu acredito que de obras eu sou, fora o Ricardinho, eu sou o melhor. O que mais fez obra. E como é que era o relacionamento com os vereadores, com a Câmara? Pouco difícil. Eu não vou dominar nomes, mas você conhece, mais ou menos vai entender o que eu estou falando. Sim. Eu elegi 5 vereadores. Não, 6 vereadores, que era 11 naquela época. Eu elegi 6 vereadores. Mas sempre tinha 1 ou 2 vereadores que um sabe quem que é. que você vendia para o outro lado. Então era difícil de aprovar as coisas, muito difícil de aprovar. Mas assim mesmo eu consegui aprovar, né? Com muitas obras, né? Eu sinto muito naquela época de eu ter perdido umas 300 casas que eu podia ter dado de graça aqui em Santo Antônio do Sudoeste, porque os vereadores não aprovaram. Eu ganhei, que era área de fronteira, né? Daí tinha um projeto, né, naquela época, e daí eu ganhei lá em Brasília me deram 300 casas, e para Capanema acho que foi 200 e pouco, eu não sei. O prefeito de Capanema conseguiu aprovar lá e coisa. Mas aqui os vereadores de oposição eram muito radical, muito contra mim. Foi uma eleição muito conturbada, a minha eleição também, né? Daí ficou aquela mágoa, né? E eles não aprovavam, não quiseram aprovar. Eu cheguei a dizer para 2 vereadores deles, eu tenho 300 casas, eu dou para vocês 100 casas para vocês dar para os companheiros de vocês. Mas assim mesmo não quiseram. Não saiu. Olha só. Bem, o que dá para falar então do Adhemar, né? Ele hoje já foi até governador, não é? Ocupa já há 8 anos o cargo de presidente da Assembleia. Ele seguiu a carreira e com muita batalha. Eu me lembro que a primeira eleição dele, eu acho que era o PRN, coisa assim. O que o senhor dá para falar do nosso querido Adhemar Traiano, o Kiko, então? A primeira eleição dele, ele fez 11 mil e poucos votos. Naquela época era pouco voto também, né? Mas se elegeu igual. Mas eu acredito que ele foi um bom prefeito quando foi prefeito aqui. E hoje, como deputado, ninguém trouxe tanto recurso para os municípios da nossa região. E ele está atingindo outras regiões, não é só aqui em Santo Antônio. Mas aqui ele jogou dinheiro à vontade aqui para o prefeito. Por isso o prefeito é bem concedido e vai acabar ganhando sozinho. Eu acho que não vai ser nem ter adversário aqui. Mas o Adhemar ele é municipalista, é um deputado municipalista. Ele gosta dos municípios, quer ajudar. Ele não quer, já cansaram de oferecer outros cargos para ele assumir. Ele diz, não, eu quero ser deputado só porque pelo menos eu ajudo os municípios. E dessa forma ele está até hoje, né? Houve uns contratempos aí que ninguém conseguiu provar nada, né? Isso tudo é coisa da imprensa que quis judiar dele, mas graças a Deus ele não tem um processo, não tem nada que possa denegrir a imagem dele. Quando eu fui prefeito, a gente foi de 2013 a 2016, ele ajudou muito nós
lá em Ampere, era o nosso deputado que representava nós, e a gente tem que agradecer, já falei para ele algumas vezes, inclusive quando ele foi candidato aqui em Santo Antônio, como não tinha rádio aqui em Santo Antônio, então ele falava na Rádio Ampere, né? Me lembro até hoje que 2 dias antes da eleição, lá na Rádio Ampere ele podia falar, porque era outro município, ele ia falar para o povo do Pinhal na Rádio Ampere, ele nunca esquece disso também, da época, né, que ele foi lá até, na época o seu Pedro, acho que era o adversário dele, questionou nós, por que ele foi falar, eu digo, olha, ele veio aqui para falar e nós abrimos o microfone para todo mundo, só que ele não foi, o outro candidato não foi, mas o Ademar, né, o seu Kiko foi lá falar na Rádio Ampere, ele sempre me agradece por isso que ele se comunicava com o pessoal do Pinhal de São Bento através da Rádio Ampere. São histórias bonitas que cada um escreve, né? Com certeza. Quem tem história bonita, ninguém pode apagar, né? Não tem como apagar a história, né? Exato. Quem dá pra falar do seu pai e da sua mãe, do seu Vitório e da dona Vitalina, faleceram em Francisco Beltrão, conheci inclusive lá o local onde eles moravam. Quem dá pra falar desse casal maravilhoso aí? Olha, meu pai era uma pessoa muito comunicativa, né? Ele caminhava, eu acho que por dia, acredito eu que ele fazia uns 20 e poucos quilômetros por dia, caminhando. Ele ia no hospital, ele ia na delegacia, ele queria saber, ele era informante da cidade, ele queria saber de tudo. Ele inclusive tinha apelido de Correio do Povo, Correio de Notícia, verdade. Tinha todos esses apelidos ele tinha. O meu pai era um homem que tinha uma memória muito boa, viu? Se tu dissesse que aquele terreno aqui é de um cara que está lá em São Paulo, ele sabia. Às vezes ele saía, os caras pediam, mas escuta, de quem que é esse terreno? O cara foi para Curitiba, fulano de tal. Eu lembro até hoje, eu nunca me esqueço disso, quando meu pai estava acamado. Ele faleceu com quantos anos? 93. 93 anos. A sua mãe faleceu antes? Não, meu pai faleceu antes. Antes. Minha mãe faleceu depois. Minha mãe com mais de 90, então. Não, 83 minha mãe faleceu. Mas eu lembro até hoje que o doutor Mário, quem conheceu o doutor Mário, antigamente no Hospital das Policlínicas, né? Exato. Eles sempre iam lá em casa, né, com o pai, falar com o pai lá, e o pai era muito querido na cidade, né? Porque ele conhecia todo mundo, não tinha quem que não conhecesse. Se tu conversasse com ele e dissesse teu sobrenome, ele achava 1000 parentes. Era desse jeito. Ele não foi candidato a nada? Não, nunca. Minha mãe não queria que ele fosse, ele já queria que ele fosse candidato. Minha mãe disse, não vamos ser candidato a nada, não vamos sair. Mas ele era uma pessoa assim que tinha uma memória muito, muito forte. E quando ele sumia uma pessoa lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que matou, que roubou, que vieram para essa região aqui do Sudoeste, ele era o informante. Eles iam na delegacia, iam na prefeitura, e daí lá os caras diziam, vão lá no Traiano, que eu acho que só o único que vai saber é do Traiano. E é verdade. E ele tinha uma mania de ponhar o dedo assim na cabeça. Eu fulano de tal. E sabia de tudo. Meu pai tinha uma inteligência, uma cabeça. Vou te contar uma coisa, não é de acreditar. Mas ele descobriu quase todos os que vieram procurar aqui, ele descobriu. Inclusive uma pessoa que morava lá no Verê, eu lembro disso, isso eu lembro bem, bem certinho. Morava lá no Verê, veio uma polícia do Rio Grande do Sul para prender ele aqui, para ver se ele estava aqui, né? E ninguém sabia. Daí o sargento Pernambuco disse, vamos lá no Traiano, que o Traiano sabe. E chegou lá na casa do pai e o pai deslinchou e soube onde é que ele estava morando. e daí trouxeram o homem preso, levaram embora para o Rio Grande. Nunca me esqueço disso. Olha só. Então meu pai era uma pessoa assim muito boa, muito comunicativa, era o informante da cidade. Ele ia onde passava nos pontos de táxis, Traiano, vem cá, dá uma informação para nós aí. Contra o que aconteceu ontem, hoje, ele sabia tudo. Sabia tudo, né? Mas ele levantava, estava no rádio já, o negócio dele era notícia. Notícia. Ele escutava tudo quanto é rádio, ele sabia tudo. E ele guardava, né, com a memória boa. Memória boa. E a mãe, dona Vitalina? Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, viu? Minha mãe, eu acredito não, mas eu
Eu sei que minha mãe é santa, porque minha mãe... Eu tive uma viagem em Nossa Senhora Aparecida, e de lá fomos na Canção Nova, eu lembro até agora. E na volta nós estávamos em, não sei quantas pessoas, mas era bastantinho, que era 2 andares, né, o ônibus. Daí na volta o médico, uma pessoa lá de cima, lá de Mangueirinha essa pessoa. Essas carismáticas, né, que rezam bastante. Aí ela disse, ô, seus Mar, não sei o que ela falou, daí, dá pra mim descer aí pra te dar um abraço? Eu digo, não, pode descer. Me deu um abraço. Daí ela disse, olha, eu vi, não sei se, de repente, muitas pessoas vão jogar pro outro lado, né? Mas eu acreditei no que ela falou. Porque minha mãe era realmente o que eu tô falando aqui agora, ela era assim. Eu vi tua mãe sentada junto com Nossa Senhora. Eu digo, cheguei a chorar, chorei. Sinceramente, chorei. Mas a minha mãe era uma pessoa assim, que ela saía nas casas procurar os casais, se vocês são casados ou não são casados, vocês querem casar, se não eram casados, vocês querem casar, eu vou lá no padre, falo com o padre. Minha mãe era muito católica, rezava 4, 5 terços por dia. É verdade. Então eu até acreditei, porque era uma pessoa maravilhosa. Bom, pessoal, olha, um pouco da história, porque nós podíamos gravar mais os 2 papos na varanda, a história da família Traiano, e principalmente do meu amigo Osmar, seu Osmar Traiano, né, que a gente tem uma amizade já desde o tempo que eu cheguei em Ampere, né. Eu queria agradecer por você receber a gente aqui na sua casa para fazer um pouquinho, cada um de nós tem uma história, né, para registrar um pouquinho da sua história, viu, Osmar? Com certeza, eu que fico muito agradecido de poder falar para a tua emissora e poder falar com o povo do Sudoeste, porque a emissora é bem ouvida aqui no Sudoeste do Paraná. Então eu fico muito grato de poder falar o que eu fiz, o que aconteceu comigo, tudo. Eu acho que eu falei mais ou menos tudo, não sei se... Não, tudo não, porque tem muito mais coisa. Então tá, fico grato, muito obrigado, que Deus acompanhe vocês, que você é uma pessoa muito boa, Hélio, eu conheço, e a senhora que está aqui também, né, gravando. Ana Vitória, tá, que Deus dê muita vitória na tua vida, tá bom? Então, meus amigos, esse foi mais um Papo na Varanda, e ele disse que gosta de música gaúcha, né? Então ele escolheu para tocar uma música do Gildo de Freitas, Assim Que Eu Sou, mais ou menos como ele é, né? Então, né, gosta de música gaúcha. É verdade, eu gosto muito de música gaúcha. Vou mandar pro povo que tá ouvindo a gente em Santo Antônio, Pinhal São Bento, que tu tem bastante amigos. Né? Tenho bastante amigo lá. Inclusive, olha, de tanto amigo que eu tenho lá, que quando o finado Barbieri faleceu, eu estava morando em São Miguel do Oeste, saí de lá para ir no velório dele. Pessoa maravilhosa, seu Barbieri também. Agradecemos a audiência, muito obrigado. A Ana Vitória que produziu aqui, ao Marcelinho, né, que ajuda a gente também, ao pessoal que sempre colabora. E mais um Papo na Varanda nós encerramos pela Rádio Ampere, mais uma história que as pessoas contam pra gente. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.